Estamos navegando com vento fraco, de volta da Ilha Grande até Paraty. Mas não de qualquer jeito. Com muito estilo. Ai, blogueirinho, né? Tô aqui navegando de volta a Paraty, tem umas coisas pra fazer lá ainda. E que dia bonito. Pouco vento ainda, mas eu tenho fé que o vento vai vir daqui a pouco. Tinha um ventinho que tava ajudando aqui no Motor Sail, agora ficou bem contra, a vela tá planejando, vou ter que ir lá arrumar. Tivemos que voltar por causa de um problema no barco, que como foi visto logo no início, não vai ser nada grave, mas precisa ser arrumado antes de seguirmos subindo ao norte. Esse trajeto entre Ilha Grande e Paraty sempre tem vários navios ancorados, normalmente mais de 10. Às vezes eu fico pensando em quantas toneladas de minério de ferro não foi extraído para fazer o aço necessário para um navio como esse. Passando por um navio aqui que tá andando a meio nó e tirando água do lastro. Lá no horizonte eu vi o Thunderbird, o veleiro daquela galera que entrevistamos no episódio 238. Que você não viu, vale a pena dar uma olhada. E então eu vi uma das coisas que se vê no mar, mas não todos os dias. Pelo menos não dessa forma. Uma linha se movendo um pouco à frente do barco. Muitos golfinhos. Vários golfinhos. Nossa! Nunca tinha visto eles em uma formação tão organizada. E foram se aproximando cada vez mais do balanço. Até o momento que foi possível ver cada um deles em uma dança. É difícil captar isso no vídeo. Criaram uma frente ali assim, ó. Parecia estar cercando um cardume, não sei, mas tinha uma linha deles. Agora tem uns lá na frente, ó. No início a sensação parece ser de longe ver a água fervendo. Vários. Muitos. Tentamos manter o rumo devagar e não perseguir eles. Estávamos tão felizes de estar ali que a última coisa que a gente queria era atrapalhar a pesca deles, ou sei lá que outras coisas estão rolando por ali. Uma festa, talvez. Isso é algo muito difícil de registrar e fazer jus ao que sentimos na hora. Porque a câmera não mostra que acabamos cercados de golfinhos por todos os lados. Então, mesmo estando sem vento, para não perturbar, desligamos o motor e velejamos só com a mestra. A um nó quando muito. Quantas vezes você já fez de carro o seu trajeto de casa para o trabalho ou outra coisa parecida? Na época que eu morava em terra, centenas de vezes, talvez milhares. E é muito difícil lembrar de uma em específico. Esse tipo de rotina é uma vida que se apaga da sua memória. É uma rotina vivida, mas não sentida. Já uma viagem de veleiro pode não ser a mais confortável. Frequentemente não é. Mas das 40 ou 50 vezes que já fiz esse trajeto, lembro de várias. Essa aqui, possivelmente para sempre. É uma rotina vivida e sentida, que vive ainda dentro de mim, mesmo depois que passa. É bom lembrar que sempre que você fizer fotos e vídeos de golfinhos, você tem a chance de ajudar muito a ciência se você mandar para esse Instagram que aparece aqui na tela, o labcma.usp. Mas mandando junto com a data, a hora e as coordenadas de onde você encontrou. Eu acho que o melhor show de golfinho que eu já vi. Difícil de descrever, não dá pra gravar. Às vezes aparece um lado, depois no outro. É difícil gravar tudo. Espero que tenha conseguido gravar algumas coisas boas, assim, mas vários. Tinha vários momentos que pulavam 3 juntos, assim, lindo. A gente parou aqui, tá até vindo uma chuva, a gente quer chegar antes da chuva, mas se pegar a chuva tudo bem. E então, ainda com a cabeça meio que nas nuvens depois do que vimos, seguimos a Paraty. Foi no motor, decepcionou um pouco a velejada, a gente velejou tipo quase nada, mas foi bonito, foi bem bonito, muito legal. Esses golfinhos aí fecharam com chave de ouro.
Em terra, eu nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai. Mas no mar, eu diria que nasci em Paraty. Foi aqui que eu comecei a navegar na água salgada. Apesar de hoje eu não ter um lugar fixo para morar, aqui é o mais próximo disso, o lugar onde fiquei mais tempo com o barco. Mas depois de pegar o gostinho de viajar, ficar alguns meses por aqui já tá me dando aquela vontade incontrolável de sair navegando por aí. Quem que a gente vê chegando por aí, ó? Caraca, os beluga. Aê! Vai ser uma espécie de recuada voltar pra cá um pouco, mas vai ser um prazer também ficar uns dias com os nossos amigos de flotilha dos últimos episódios. A chegada em Paraty sempre tem nuvens incríveis. Não sei se é porque está rodeada de morros que isso acaba acontecendo, ou o espírito, o ritmo da cidade que te faz olhar mais para elas. Mas muitas das formações mais lindas de nuvens que eu já vi pelo mar foram aqui. Também é verdade que no verão, essas mesmas nuvens, frequentemente mais tarde, geram tempestades também. Temos obras importantes aqui no balanço, mas também nas horas vagas vamos curtir bastante com os amigos. Eu, a Ana, Jack, a Angelita, o Renato e a Dani saímos para curtir a noite de Paraty. Paraty é uma cidade muito linda, tanto de dia quanto de noite, mas de noite parece que ganha um ar especial. Comemos a maior porção individual de costela que eu já lembro de ter visto, capaz de deixar um homem em transe por alguns instantes. Paraty tem muitos restaurantes, cafés, sorveterias, é uma cidade bem legal mesmo para perder um tempo. Mas perder um tempo com qualidade, eu quero dizer. Sem falar na arquitetura. Não é à toa que é patrimônio reconhecido pela Unesco. E esse reconhecimento dá a esperança de que essas casas com valor inestimável, que atraem turismo, que ensinam história, não vão ser substituídas por prédios de vários andares que fazem sombra na praia, que sem planejamento criam problemas insolúveis de urbanização. Saímos vários dias, e um deles jogamos pôquer usando ketchup, mostarda e maionese como fichas. A mostarda valia 50 para quem tiver curioso sobre isso. E apesar da felicidade da Angelita, essa mão aí perdeu feio. E andamos bastante pelas ruas. Fomos à nossa sorveteria preferida. Eu sempre vim aqui para tomar um sorvete de mascarpone, mas nesse dia eu descobri o Frozen Jorge Amado. E foi aí o ponto alto dos movimentos etílicos. Baseado nesse Frozen aí, acredite se quiser. Acabou sendo mais de um para cada um. E todo mundo saiu bem levinho. Nossa, que é muito bom. Beber com os amigos, perambular pela cidade, sentar no banco da praça por horas. Às vezes a gente esquece de como isso é tão necessário. Ressaca, eu não sei se é algo necessário, mas acontece. Limpar o casco é outra coisa não necessariamente divertida, mas necessária. Olha lá, o pessoal do veleiro Dom fazendo a limpeza do casco. A Dani tá ali, o Renato tá lá do outro lado. Aqui no Onix também. Olha lá o Jack. Eu tô lavando roupa. E lá no balanço também temos uma movimentação por lá. Hoje foi o dia que tiramos para fazer a limpeza das cracas. Viu só? Ter barco também dá trabalho, também tem que cortar a grama. A quantidade de diversão no dia da limpeza do casco depende de vários fatores. A temperatura da água, principalmente, óbvio. Ficando só com esse bigodinho tá dando uma certa lembrança do Leôncio. E aí, tá bem gelado ou bem boa? Tá boa! Mas também a transparência da água, a quantidade de craca no casco. E hoje estava bem legal, foi bem divertido limpar o casco. Se você limpar antes de juntar cracas, quando só tem um limo ou algumas algas, fica bem mais fácil. Qual que tá melhor? Esse aqui. Vai, meu peixão, vai! O curioso é que os 3 barcos fizeram isso juntos. Combinamos de lavar o barco na mesma hora. Depois do casco limpo, virou tudo festa. Uau!
mais um sorteio para aqueles que ajudam muito o Hashtag Sal e que na verdade, de certa forma, fazem parte do Hashtag Sal. O Hashtag Sal é deles também, os apoiadores aqui do canal, que todo mês ajudam a gente e fazem com que seja possível manter esse tipo de trabalho. E hoje o Veleiro Eleuteria, que já fez vários sorteios aqui de charters para os apoiadores, vai fazer mais um Day Charter em Paraty, para todo mundo que apoia com pelo menos R$10 no canal, e o sorteio vai ser nessa quarta. Então fique ligado, para quem já é apoiador é só entrar lá no grupo do Telegram e preencher um pequeno formulário, e a gente faz isso para que as pessoas que estejam concorrendo possam realmente, quando se ganharem, vir até aqui. Então é só entrar lá e participar. E se você não é apoiador ainda, quiser concorrer, ainda dá tempo. É só você apoiar o canal com pelo menos R$10, entrar no grupo, fazer a mesma coisa. O link pro grupo tá aqui na descrição. Se você já é apoiador, ficar logado lá já entra direto. Ou então, se não, é só seguir as instruções para apoiar. Eu fico muito feliz sempre quando trago alguma coisa pros apoiadores desse jeito. Foi legal curtir esse condomínio flutuante durante mais um tempinho antes de subirmos. 3 veleiros com 3 casais que se deram super bem. Vai dar saudade. Praia do Engenho. O reencontro da flotilha. Olha que delícia. O Tcheco já tá arrumando a churrasqueira. Uhul! Onde a fumaça no meio do mar, com sorte, é um churrasco. Onde tem veleiros ancorados, isso na verdade é bem comum. A Angelita tá fazendo maionese. Essa convivência no cockpit é uma das coisas mais legais de se morar em um veleiro. Tem um mais bem passado. Eita. Esse é pra você. Venha. Venha, venha. E nesse dia era carnaval e isso não passou nem um pouco batido. A gente fechou o balanço? Fechou. Então tá tudo bem. Vocês fecharam? Bom, pelo menos alguém se preocupa com o balanço, porque o Adriano só tá preocupado com o bote. Não, e o mais... Meu balancinho. Olha lá, sobrou pra mim, ó. Lá. Nossa, funciona mesmo. Caraca, funciona assim. Não, e o bom é que o Adriano deixa ainda fica calminho. Mas Beleza? clima de carnaval aí, ó. Isso que é carnaval no engenho. Aí, ó. Ó, desse lado não tá grudando. Pele de bagência não gruda muito. Sim, tá sim. É a pele de Bagé. A pele de Bagé com a sombra amarela na testa. Não. Natal, Carnaval, festas juninas, você pode até não gostar, mas são eventos que acabam marcando socialmente o tempo passando por nós. E isso muito antes de calendários existirem. E se deixar levar por eles, é também estar imerso dentro da nossa cultura, contemplar a nossa própria identidade. Mesmo que do seu jeito, às vezes até debochado, talvez você não goste muito das músicas. E além da nossa micro festa de carnaval, participamos de uma cerimônia que é uma das muitas tradições do mar que a maioria desconhece. A mudança de nome de um barco. Essa tradição que dá azar trocar o nome de um barco, mas há uma solução para isso. Essa cerimônia. Olha aqui, ó, galera batizada. Todos muito bem-vindos. Finalmente ele tem nome. Muito feliz por vocês. Ai, a gente também tá feliz. Felicidades, poema. Não é nada ligado oficialmente a uma religião e cada um deseja o melhor para a tripulação e o barco da sua maneira. Muita gente acha que morar em um veleiro é se isolar. Pode ser se você quiser, mas a maioria das vezes é o oposto. A maioria das pessoas que entrevistei, na verdade, fizeram muitos amigos aqui, muito mais do que em terra. A cada noite rolava um encontro diferente, uma comida diferente, coisas que na real fazemos muito pouco hoje em dia. Nos reunir para contar histórias, cantar, dar risadas e ficar muito tempo sem olhar o celular. É o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. A Praia do Engenho, onde estamos, muitas vezes passa meio desapercebida pelos velejadores, que passam reto em direção a Mamanguá ou a Ilha da Cutia. Mas ela é muito linda. Tem um restaurante bem legal, inclusive. E lá passamos o nosso último dia de carnaval, com essa flotilha que deu super certo e vai dar muita saudade. Mas em breve, cada um vai pro seu lado. Amigos no mar são assim. Mesmo que você fique, uma hora eles vão. Mas em outro momento nós encontramos de novo. Apesar do mar ser imenso,
há muitos pontos onde os caminhos, ou melhor, as rotas, se cruzam. Tudo certo aí? Ah, olha aqui, ó. Ó uma pessoa feliz. Viver nessa inconstância, em constante movimento, tanto de cenários quanto de amizades, pode parecer assustador. Há esse desconforto de ter que se reinventar a cada momento. Mas também parece que a cada novo lugar que você chega, a sua alma é lavada de alguma forma. É uma chance de levar uma vida um pouco diferente. Uma vida que você ainda não está cansado dela. Uma vida de constantes descobertas e aventuras que não chega a ter a chance de envelhecer. Uma vida de passos molhados, às vezes desconfortáveis, mas em um cenário lindo e que parece que faz o tempo parar. Dividir esse caminho com mais gente é algo muito bacana e que vamos aprendendo a fazer de novas formas. Amizades intensas, mas com encontros curtos. Uma receita perfeita para a saudade. Mas eu acho que é feliz quem tem muitas coisas para sentir saudade. Imagina ter uma vida tão vazia que você não tem saudade de nada. Isso é mais fácil para quem tem sensibilidade para enxergar detalhes pequenos e captar deles significados para a vida. E lembrar que se preparar para o futuro é importante, óbvio, mas só porque o futuro vai virar presente um dia. Viver mesmo, não é deixar o presente passar assim sem perceber. É tentar tirar o máximo de memórias, tanto boas ou ruins, de tudo que atingir os teus sentidos. E na minha experiência pessoal, é mais eficiente conseguir enxergar isso nas coisas mais simples, que não são raras ou caras. É muito mais fácil ser feliz assim. Por isso, seja feliz hoje, aproveite o presente. Porque, já diria Heráclito há mais de 2000 anos atrás, tudo muda, tudo flui. E eu diria que nem sempre para melhor. Não é a mensagem mais sorridente, mas às vezes é aquela que precisamos para lembrar de ser grato pelo hoje, pelo presente, por quem está no seu lado, por exemplo. Ninguém é capaz de viver no futuro. Só se vive o presente. Quero agradecer mais uma vez os meus queridos apoiadores por permitir que eu faça esse episódio todo domingo às 10 da manhã, sempre com conteúdo novo e mensagens que eu julgo importante para mim e para vocês também, com histórias incríveis como a do Armando e de tantas outras que apareceram aqui nesses já 8 anos de Hashtag Sal. Muito obrigado a vocês. E se você quiser apoiar a Hashtag Sal também, tem uma série de benefícios, todos muito legais, como sorteios e tal. Mas o principal que eu gostaria é que você apoiasse porque você quer ajudar o canal. Para fazer isso é muito fácil, tá aqui o link, ou então na descrição é só clicar e deixar a quantia que você acha que a gente merece e que você pode e quer ajudar.